E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cenal. Novamente aqui com a Vanessa Schweng, que é a nossa gerente de marketing de produtos. Vanessa, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui de volta. Vamos lá. Este podcast, deixa eu falar para a minha câmera aqui. Nós vamos falar sobre estratégias de marketing para clínicas odontológicas. O que aconteceu? Deixa eu contar um pouco da história aqui para vocês. A gente está trabalhando atualmente com uma das maiores franquias aí do Brasil de clínicas odontológicas e a gente percebeu um padrão de erro de quase todas e que fez a gente ter a necessidade de trazer aqui alguns conceitos-chave de marketing, principalmente de SEO, de estratégia de como se posicionar organicamente em questão de conteúdo, em questão de estrutura de site, para que clínicas odontológicas, que dentistas que estão nos vendo aqui, nos assistindo, consigam criar desde o absoluto zero, uma estrutura que funcione, que faça sentido para o negócio dele, certo? Exatamente, Almir. A área de odontologia, ela teve a liberdade de criar outras ramificações do serviço dentro da clínica. Como, por exemplo, fazer cirurgias estéticas, como bichectomia e etc. Isso é possível agora. E muitas dessas empresas, elas não pensam numa estrutura de SEO voltada para o usuário. Elas usam somente os nomes técnicos dos serviços que elas prestam, elas não pensam em como o usuário pesquisa por ela na internet. Então, isso acaba gerando alguns problemas de SEO, alguns problemas em geração de resultado, além da competitividade ter aumentado muito, porque aumentaram muitas clínicas que prestam esse serviço. Então, aqui a gente vai bater um papo sobre como está o mercado atualmente e o que a gente precisa fazer para poder se destacar nesse mercado tão concorrido atualmente, né? Legal, então deixa eu só dar um recado aqui antes. A gente está gravando esse conteúdo, nós somos de Belo Horizonte, nós somos uma empresa que cria estratégias de crescimento para diversos nichos e atividades, a Cenal. A gente tem um foco muito, muito grande em SEO e geração de leads. Então, e a gente está gravando aqui no nosso estúdio em Belo Horizonte, então qualquer empresa que quiser gravar nos nossos estúdios, tem a nossa estrutura aí de podcast, já estão convidados para vir para conhecer a gente aqui em BH, mas atendemos o Brasil inteiro, certo? Correto, e não só a estrutura de podcast, estrutura de gravação de videoaulas, conteúdos no geral. O Cenal Studio está aí para poder ajudar nessa nova estratégia das empresas também. Então, legal, vamos lá. Estratégia de marketing para clínicas odontológicas. Por onde que a gente começa? Vamos lá. Vamos começar essa estratégia e esse entendimento sobre como está o mercado da mesma forma que a gente faz para os nossos clientes atualmente. Vamos para o Google ver quem está aparecendo e por que eles estão aparecendo? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Meu editor, me dá um ok aí que se está mostrando a nossa tela aí. Tá legal. Fechado. Eu só joguei no Google clínica odontológica, lembrando que a gente está aqui em BH, a gente está na região Centro-Sul, então os resultados principais que vão aparecer tanto em tráfego pago quanto no Google Meu Negócio, do Mapinha, vão ser baseados na nossa localização. Só que os resultados orgânicos, eles são baseados no âmbito geral de resultados de ranqueamento dos sites. Legal. Tá? Para começar, a gente tem os primeiros 3 resultados do Google, que são resultados pagos, né? A gente tem a Ledelx Clinic. Olha que interessante essa Ledelx Clinic. Ela é um pronto-socorro odontológico, mas ela mata uma objeção logo de cara no anúncio dela. Ó. Não atendemos convênios, porque provavelmente pronto-socorro alguém está buscando, quebrou um dente ali na emergência. E geralmente liga, você atende convênio X, Unimed e tal, ela já logo de cara já mata uma objeção, não atendemos convênios. E embaixo ela já coloca, atendimento 24 horas, sábado, domingo, feriado, profissional altamente qualificado, dentista 24 horas, pronto. Você não precisa nem clicar no anúncio, ali você já sabe o que precisa. A única coisa que eu acho que faltou, honestamente, nesse anúncio, eu acho que não tem jeito de fazer hoje mais, é colocar o telefone ali, né? Tem algumas extensões do Google que ainda permitem, mas o Google tem bloqueado isso em alguns casos. Então, deixa só levando para a página de destino. Ok. Como segundo, Odonto Saúde BH. E terceiro, Campus Oral, que é de uma clínica de reabilitação oral também. Então, a gente tem esses 3 primeiros resultados. Como eu disse, eles aparecem devido ao nosso local de atuação, mas são empresas que estão pagando para aparecer como resultado de busca. Então no Google Ads, né? Pagando. Então, a gente sempre fala isso. Tem 2 formas principais de você aparecer como resultado de busca no Google. Você pode aparecer pagando através do Google Ads, ou seja, a cada clique que você tiver, você vai pagar um valor para o Google,
ou no orgânico, que aí vem na parte do investimento em estratégias de SEO, tá? Depois desses primeiros resultados pagos, a gente vem para o Google Meu Negócio, que é o mapinha que aparece de acordo com a relevância do perfil, as avaliações que esse perfil tem e o local de atuação. Então, como a gente está aqui, ele vai mostrar as ruas ao nosso redor. Tanto que as 3 que apareceram foi na Avenida Álvares Cabral, que é aqui do lado. Todas as 3 que apareceram são na mesma avenida. E depois a gente vem para a parte de tráfego orgânico. Que é onde que o jogo realmente fica bom. Que é onde a gente consegue realmente ver quem são as principais empresas que oferecem resultado, que estão sendo indexadas e que provavelmente vão receber os melhores leads desse segmento. Vanessa, deixa eu fazer aqui Deixa eu entrar na minha câmera aqui. Deixa eu fazer aqui um comentário. É o seguinte. Quando investir em tráfego pago e quando investir em tráfego orgânico? O dentista, quando ele abre a clínica na segunda-feira, ele quer que chegue a pedir de orçamento para a secretária dele atender. Esse é o grande objetivo. Ou para alguém de comercial dele, não importa. Então, não importa se ele está, no fim das contas, não importa se ele está pagando ou se ele está orgânico. Ele precisa que as pessoas peçam orçamento para ele conseguir trabalhar, para ele conseguir fazer dinheiro. Esse é o grande objetivo de se estar no Google pagando ou não. Qual que é a grande questão de se pagar ou não pagar? Quando você faz orgânico, quando você não paga, quando você produz conteúdo, você é relevante para o Google, você aparece nos primeiros resultados orgânicos e isso diminui o seu CAC, na verdade. O seu custo de aquisição de clientes ele é menor porque você não tem que investir. Por exemplo, quanto custa, Vanessa, a palavra-chave clínica odontológica, se eu quiser anunciar hoje, por favor? Você me dá um CPC, o custo por clique. Aqui ele está calculando em dólar. Deixa eu pegar o Uber Suggest, que ele vai me trazer em R$5, ó. Olha só. O editor, a tela tá mostrando aí. Olha só. Clínicas odontológicas está R$5,31. Cada vez que o usuário clica no seu link quando você patrocina, você gasta R$5,31. Quer dizer que você vai gastar a cada 100 pessoas que clicam no seu site, 10 vão deixar o orçamento. A cada 10 que deixam o orçamento, uma fecha com você. Então, se você pega um funil de 100 para 1, você está falando que você vai gastar 5 vezes 100. Todo mundo travou, hein? Que você vai gastar R$500 para ter um cliente fechado, por exemplo. Então, seu custo de aquisição de clientes talvez seja de R$500. Coisa que se você fizer isso no orgânico e conseguir fazer isso organicamente, você não precisa investir isso. Eu estou falando desse funil de 100 para 1, eu estou falando aqui de um funil que pode ser que seja mais ou menos, depende do seu comercial, do seu time, como é que seu time trabalha isso aí. Do valor que você cobra, tem vários fatores a serem levados em conta. Então, mas a primeira coisa que eu acho que é legal mostrar, R$5,31 é o custo cada vez que a pessoa clica no seu site. Exatamente. E a gente está fazendo a análise de uma palavra-chave só. Olha só, como que a gente consegue analisar se a palavra é relevante para a gente investir em tráfego pago ou tráfego orgânico. No âmbito geral dessas palavras-chave, a gente consegue ver aqui, o primeiro ponto, volume de buscas. Então, mensalmente, uma média de 60 mil pessoas pesquisam no Google por clínica odontológica, que é um volume bem alto de buscas, relevante, ok. E aí a gente vem para a dificuldade de ranqueamento SEO. Essa dificuldade ela vai de 1 a 100, é uma nota que o Google dá pela quantidade de busca, concorrência e etc., é a média. E ela é uma palavra com um índice de 37. Então, médio. É médio. De médio subindo para difícil, mas ela é uma palavra que tem muita concorrência. Então, o resultado em ranqueamento orgânico pode acontecer, mas ele vai depender de mais otimizações SEO do que o básico, digamos assim. Então, olha o que o próprio Uber Suggest, ele fala. Uma página posicionada entre as 10 primeiras posições geralmente tem 3.739 backlinks, ou seja, 3.739 outros sites ou outros artigos dentro do mesmo site, linkando para a página principal, onde está escrito clínica odontológica, e uma autoridade de domínio de 33. Depois a gente vai mostrar o que é isso. Sim. Então, essa plataforma é muito legal para as pessoas terem uma noção do que esperar com marketing de conteúdo, do que esperar com SEO. Analisar tudo isso aqui em conjunto, ela
te dá o direcionamento do que é relevante. Então, por exemplo, se eu quiser investir em tráfego pago, se eu der em tráfego orgânico para essa palavra, eu vou ter uma dificuldade de médio para difícil, para eu conseguir ranquear. Em contraponto, eu tenho o tráfego pago, que o meu custo por clique é 5,31, mas a minha dificuldade de aparecer na primeira posição, ela é fácil. Então, se eu estiver disposto a pagar a partir de 5,31 por cada clique... Porque é leilão, né? É leilão. Então, eu tenho muita facilidade de aparecer lá em cima. Isso aqui seria difícil se muitas empresas estivessem dispostas a pagar esse valor. Só que como o custo por clique é um pouco mais alto, essa dificuldade diminui. Então, para esse termo específico, a curto prazo, investir em tráfego pago, sabendo que você vai pagar R$5 a cada clique que tiver, não é a cada lead, é a cada clique, e uma dificuldade de ranqueamento de 37, que você vai precisar de pelo menos aí uns 4, 5 meses para começar a gerar resultados orgânicos relevantes. Isso foi muito interessante, a gente tem que fazer isso aqui. Você que é empresário de clínica odontológica, quer fazer um trabalho de SEO e marketing de conteúdo. É um trabalho que 12 meses no mínimo, 12 meses no mínimo, mas é um trabalho que em 12 meses, coloca o seguinte, coloque em cada palavra-chave, você gaste 5,31 por clique. Um trabalho de tráfego pago, se for contratar a gente aí, você vai gastar 5, 6 mil por mês só de verba de Google, por exemplo. Então, uma clínica odontológica gasta 60, 70 mil reais ao ano só de Google, certo? Sim. Se ele faz tráfego orgânico, se ele faz SEO, se ele faz marketing de conteúdo, olha o que eu estou te falando. Você vai gastar esses 60 mil durante 12 meses, mas depois que você está ranqueado nas primeiras colocações, os próximos anos você não gasta mais esses 60 mil, porque você está ranqueado organicamente. Então, o seu CPC, o seu custo por clique, ou o seu CAC, o seu custo de aquisição de clientes, ele cai drasticamente depois de 12 meses. Então, o que eu sempre aconselho? Faz os dois. Faz o pago junto com o orgânico. Porque é a mesma coisa de você comprar um imóvel na planta e morar de aluguel. A partir do momento que esse imóvel começa a ficar pronto, você sai do aluguel e mora nele. Porque você não pode morar na rua, você não pode só investir no orgânico e não ter clique durante 12 meses, que o secretário precisa atender a ligação, precisa fazer a buchectomia lá e precisa vender isso aí. Então, eu acho que o ideal é fazer essa casadinha, investir nos dois. A gente sabendo, tendo a consciência que é a partir de 12 meses, 13 meses, e o outro sabendo que a partir do segundo dia você já vai ter pedido de orçamento, mas vai ter que pagar, gastar dinheiro com isso. Não, exatamente. Você tem que investir ou dinheiro ou tempo. Se você não tem tempo de investir tempo, você precisa de resultados urgentes, você vai ter que investir dinheiro de alguma forma. Isso. Então, lembrando que a gente está analisando uma palavra-chave só. Para criar uma estratégia de SEO, uma estratégia de marketing digital bem estruturada, é importante que a gente não foque em um termo só. Não, claro. A gente já falou isso em alguns outros vídeos para trás, que dentro de uma estrutura de site correta, você precisa deixar sempre bem claro os serviços que você presta. Por quê? Existem pessoas que vão sim pesquisar por clínica odontológica, a gente tem 60 mil pessoas que pesquisam dessa forma, mas a gente pode ter alguma pessoa que vai chegar e pesquisar de dentista. Clínica de dentista. Uma média de 1.600 pessoas. Ou dentista em São Paulo, bairro tal. Ou dentista bairro da Moca, dentista... Deixa eu só atualizar aqui. Tá. Dentista são SP, por exemplo. Um exemplo. Então, você percebe que... Olha como é que aumentou. Olha só, vocês estão vendo nossa tela aí, imagino que sim, né? A gente colocou dentista SP. Quem que busca dentista SP? Quem está buscando dentista em São Paulo ali. Então, o volume de busca caiu drasticamente, 480, porque a gente restringiu Brasil para SP, provavelmente pegou só a cidade, mas olha a diferença, o custo por clique aumentou muito. Por quê? Porque quanto mais próximo da compra o usuário tiver, mais caro o Google te cobra. Então, imagine se você está ranqueado para dentista SP, se a sua clínica está ranqueada nisso. Volta, Vanessa, por favor, lá no Google Meu Negócio. Aí. Aí, ó, a melhor maneira da sua clínica, não importa onde que no Brasil você esteja, a melhor maneira de você ser encontrado quando a pessoa digita dentista em São Paulo, dentista bairro da Moca, dentista Copacabana, Rio de Janeiro, dentista bairro Centro-Sul, Belo Horizonte, não importa onde, Curitiba, não importa onde que você esteja, a melhor maneira de você ser encontrado regionalmente é através do Google Meu Negócio.
O certo? Google Meu Negócio ele vai mostrar dentro de um raio de atuação Isso. quais as melhores clínicas, mas você também pode investir regionalmente através do tráfego pago. Então, ele não vai mostrar, se limitar o seu raio de atuação, ele vai se limitar ao bairro que você atende ou alguns quilômetros ao redor do bairro que você atende, e isso tudo vai melhorar o desempenho. Nesse caso aqui que a gente analisou da segmentação de local, o tráfego pago aumentou, que antes estava muito baixo, estava fácil, aumentou para 61, então o grau de complexidade aumentou. Ficou muito mais difícil fazer anúncio para essa região. Segmentou, só que, em contraponto, o SEO foi para 28, ficou fácil. Por quê? São poucas empresas que estão tentando aparecer organicamente para essa palavra-chave. E aí, imagina, você aparecer na primeira posição orgânica, você para de competir com toda essa galera que está pagando R$ 6,82 e vai no gratuito. E tem muita oportunidade disso dentro do Google. E a gente tem uma estratégia aqui que nós vamos mostrar agora, que a gente chama de cauda longa, que é quando a gente pega um termo principal, por exemplo, dentista em São Paulo, mas entende o que está por trás desse termo e a gente começa a ranquear esses termos. Vamos, Vanessa, pegar os serviços de... Ó, legal isso aí, ó. Vai, por favor, Vanessa, no serviços de dentista, por favor. Tipo serviços que o dentista presta. Para a gente dar uma olhada nas oportunidades que o dentista tem de ranquear tanto orgânico quanto pago. Deixa eu ver se aqui vai aparecer. Vamos descer. Não, aí não. Entra no site de dentista, entra no site de qualquer dentista, coloca isso, coloca aí, Clínica Smile, Clínica. Olha aí, e aí a gente vai em tratamentos, vamos lá. Olha só, beleza. Eu posso falar que eu já encontrei um erro de SEO ou é melhor não? Não, pode falar, pode falar. Ó, gente, a gente entrou num site aqui que a gente pegou no Google, é uma empresa de BH, a gente não conhece, é Smile, que é odontologia completa, a gente não conhece, mas de cara eu gostei do WhatsApp, agendamento ali embaixo também, eu achei algumas coisas interessantes. Deixa eu só, antes de você mostrar o erro, vamos só mostrar os tratamentos ali, vai em tratamentos. Beleza. Ó, vocês estão acompanhando a minha tela aqui, não estão, pessoal? Para cada, olha só, implantes dentários, halitose, clareamento dental, Invisalign, ortodontia, prótese dentária, estética dental, cirurgia, periodontia, endodontia, prevenção, disfunção temporomandibular, sedação. Para tudo isso que a gente tem aqui, a gente poderia fazer um anúncio para isso, poderia fazer um artigo de blog para isso, para tentar ranquear isso. Fazer uma otimização SEO. Joga, por favor, Vanessa, implantes dentários no Ubersuggest. Vamos lá. Com isso, tem como a gente otimizar o site, a gente conseguir fazer com que, quando as pessoas pesquisarem implantes dentários, você apareça tanto pagando quanto organicamente. Olha só, implantes dentários, a gente tem 1.600 buscas. A dificuldade, tanto pago como orgânico, é a mesma. O clique é R$ 5,48. Desce lá, vamos ver o que a gente tem, ó. Olha o que as pessoas buscam, ó. Implante dentário valor, pergunta se dói. Ó, implante dentário dos dentes da frente. Olha como é que cada vez mais as pessoas elas vão entrando mais profundo nas perguntas. Implante dentário de 4 dentes da frente. Então, implantes dentários no SUS, foto de implantes dentários antes e depois. Esse, por exemplo, de foto de implantes dentários antes e depois, olha que legal. Ele tem 880 buscas. Isso é excelente para o dentista fazer post, por exemplo, no Instagram, patrocinar antes e depois dos implantes dentários, por exemplo. E dentro do próprio conteúdo, você pode escrever um artigo sobre implantes dentários e colocar fotos de cases de sucesso. Então, isso te ajuda a ranquear também dentro dessa parte aqui. E olha como é que as pessoas não estão tendo, desculpa te interromper, elas não estão tendo visão. Quem que ranqueia em primeiro lugar para implantes dentários é o Drauzio Varela, num artigo da UOL. Que é um artigo da UOL. O que dá para fazer além dessa ferramenta aqui para você identificar oportunidades e o que as pessoas também buscam? O próprio Google, ele tem uma ferramenta que ele mostra os resultados orgânicos e ele mostra o que as pessoas também buscam. Então, olha só,
Eu joguei o implantes dentários no Google, me veio os anúncios, me veio o site na posição 0 de destaque do governo federal, da Colgate. Então, aqui já não tem, nas 2 primeiras posições, já não tem nenhuma clínica para atender. Tem a Odontoclinic, que... Aí vem a Odontoclinic, aí vem o orgânico, e aí depois começam a vir os resultados. Mas aqui eu já consigo ver outros termos que os usuários também buscam. Então, qual o valor médio do implante? Qual o melhor tipo de implante? Qual o valor em Belo Horizonte? Quais são os tipos de implantes dentários? Então, tudo isso aqui dá oportunidade de você produzir um conteúdo contendo isso aqui como H2 ou vários conteúdos, cada um respondendo uma dessas pesquisas. Ó. Quais são os riscos do implante dentário? O que é melhor, prótese ou implante? Então, dentro dessa estratégia, principalmente quando você for focar em SEO, é importante você responder o que seu potencial cliente está buscando. Se você somente fizer um artigo falando nós fazemos as melhores próteses dentárias ou somos especialistas em implantes dentários. Ok, mas o seu potencial cliente pesquisa só por isso? Ou ele tem outras dúvidas antes de chegar nessa parte? Então, principalmente nesse segmento de odontologia, você tem que realmente fazer o seu potencial cliente descer no funil. Esses serviços que são com valor agregado um pouco mais alto, que são cirurgias mais estéticas, digamos assim, é muito importante você prestar conhecimento, esclarecimentos para o seu potencial cliente antes dele entrar no seu funil de se tornar um lead. Então, primeiro você vai falar o que é, como que funciona, quais são os tipos, qual que é a média de preço, quais são os riscos. E aí, a partir desse conhecimento, esse usuário vai tomando consciência e vai chegando cada vez mais no fundo do funil, que é a parte de conversão. E o mais importante da gente entender e de responder essas perguntas que você colocou, que as pessoas também perguntam, quanto de fazer artigos do blog e também ter anúncios para cada tipo de serviço daquele, é o seguinte, o principal objetivo é a secretária, na segunda-feira de manhã, quando ela abrir o consultório, ela precisa ter um tanto de orçamento para ela responder. Porque o dentista precisa trabalhar e precisa de ter cliente chegando toda hora. Então, esse é o grande objetivo do nosso trabalho. Por que eu gosto de deixar isso claro? Porque muitas vezes as pessoas desassociam o SEO à venda. Ou desassociam trabalhar um site, ou desassociam trabalhar isso a fazer o dinheiro chegar lá na ponta. E, na verdade, não é. O SEO é altamente conectado com a redução do custo de aquisição de clientes e que, no médio e longo prazo, faz esse cara vender mais. No curto prazo, através de Google Ads, Facebook Ads, etc. Então, as estratégias são complementares. Vamos analisar um site? Vamos lá. A gente pode pegar esse mesmo da Smile? Beleza, nós estamos nesse site aqui, gente, a gente não conhece essa empresa. A gente não vai pegar nenhum dado aqui que seja sensível. Todos os dados que a gente pegar, é importante dizer, dessa empresa aqui, são dados que são... a gente está pegando pela ferramenta do Bersugest, que é pública, que qualquer um pode ter acesso, e o objetivo não é de nenhuma forma... ofender ou falar que não, tá fazer errado. uma análise, não. É um ponto de melhoria. Vamos pegar também uma de São Paulo para a gente dar uma olhada, só de pontos de melhorias, mas Tá, então não é nenhum objetivo de desmerecer, demérito, não, porque tá todo mundo trabalhando, tentando chegar no melhor objetivo. Tudo certo aí, meus editores? Tudo lindo? Então vamos embora, vamos continuar. Então, aqui de BH, nós vamos pegar a Smile, e de São Paulo a gente vai pegar essa Benat Odontologia, que foi o primeiro resultado que apareceu aqui quando eu pesquisei. O que é importante a gente analisar aqui, tá? Primeiro, como que o site está apto a ser reconhecido pelo Google? Para isso, eu vou utilizar 2 ferramentas principais. Uma que se chama Mozbar, que é uma extensão gratuita do Google, e uma que se chama SEO Click, que também é gratuita. E ela não mostra nenhum dado interno do site, ele só mostra como que o site está otimizado para ser reconhecido pelo Google. Legal. Tá? Então, para começar, eu vou pegar aqui o SEO, o Mozbar, tá? Que ele vai me mostrar... Deixa eu só perguntar aos meus editores se está aparecendo essa extensão aí. Tranquilo. Beleza, bora. Então, aqui, o que a ferramenta do Mozbar está me contando? Que
O site, o page title, o título da página, é somente Home Smile Clínica Odontológica. Então, não tem um local de atuação, não tem uma especialidade definida. Podia melhorar muito, hein? Não tem uma meta description. Só para ilustrar, eu sei que muita gente já tem. Deixa eu só explicar aqui. Clínica odontológica. Vou só jogar, só para dar uma explicação um pouco mais visual. Isso, legal. Esse título em azul aqui é o page title. É o título que o Google entende que o seu site está respondendo, ou a primeira impressão que o seu usuário vai ter para saber se o seu site é relevante ou não para ele clicar. E esse textinho que aparece aqui embaixo é a sua meta description. É como você quer que o Google reconheça o seu site para apresentar. Quando você não coloca nenhum, o Google ele pega textos gerais do seu site e ele mesmo monta para poder apresentar, tá? E muitas vezes isso pode vir corrompido. Por exemplo, o nome, o page title dessa página tem home. E isso atrapalha a experiência do usuário. Então, quando a gente analisa aqui, ele realmente é Home Smile Clínica Odontológica, não tem meta description. Ele tem o H1, Clínica Odontológica Completa em BH. O H1 dele é legal. Ok, o H1 está correto. Os H2. O H2 tá ruim, olha lá. Ninguém busca revele seu melhor sorriso. Tem H2, por exemplo, tratamento, alguma coisa assim, mas como nos encontrar, transforma o seu sorriso. É uma proposta de valor, mas não seria tão relevante. Novo paciente. Então, aqui, a gente consegue ver que o H1 está ok, beleza. H2 tem pontos de melhoria, mas, por exemplo, tem clínica odontológica como H2, tá okay. É relevante, mas não tem as outras otimizações. E aí, só para complementar essa análise que eu fiz, eu vou pegar o SEO Click. Só da Home. Que ele me mostra a hierarquia desse conteúdo. O que acontece? Não é simplesmente eu colocar tá com muito erro. Um título como H1, outro título como o H2. Eu preciso ter uma ordem lógica dessas informações. De Google, o meu título principal é esse, é o primeiro assunto que aparece. Meus subtítulos são esses, que são os serviços que eu presto, intertítulos, minhas palavras em bold. Então, tem uma hierarquia para colocar essas informações para o Google entender. Essa hierarquia é otimizada como heading, que vai dar 1 a 6. Como cada página tem uma H1 e o restante H2, H3, mas precisa de uma hierarquia. Nesse caso aqui, o H2 está vindo antes do H1. Então, isso atrapalha o reconhecimento do Google. O H1 está excelente dele. O problema é que o H2 está vindo na frente. E sem mudar a estrutura do site, tá? Se isso aqui fosse parágrafo e isso aqui H1, perfeito, já resolveria o problema. Já resolveria. Então... Olha só, referência em implantes, e nem tá lá, o referência em implantes nem tá vendo? Que é legal esse H2 dele, referência em implantes na Invisalign lá. E não tá como H2 nem nada, tá simplesmente solto. Isso é uma proposta de valor, isso é um parágrafo. E se fosse como H2, seria um conteúdo relevante. O que a gente está falando aqui é que esse site tem problemas estruturais de SEO e que são facílimos de resolver. A gente está falando de um site bonito, que já está na primeira colocação do Google, apesar de ter um domínio razoavelmente fraco ali ainda, porque parece que está começando. Tem uma autoridade de domínio de 11. De 100, né? De 0 a 100, então tá começando. Mas o que a gente entende? Que tem grandes oportunidades de melhoria. O pessoal da Smiles, Clínica Odontológica Completa, vamos reforçar esse SEO aí, vamos melhorar isso aí, porque eu tenho certeza que a clínica é top, eu tenho certeza que são profissionais, são nota 10, e vocês estão perdendo muito dinheiro, deixando dinheiro na mesa mesmo, com um site desse. Então, qual que é o objetivo? Vamos fazer o negócio funcionar. Não, com certeza. Do mesmo jeito que o dentista ele tem um passo a passo para fazer um implante, para se fazer um site tem um passo a passo. Não é só pôr um banner bonito e jogar texto, não. Porque senão você vai ficar passando a vida fazendo anúncio, gastando dinheiro, ou tá ranqueado nas primeiras posições, mas não recebe clique, não recebe venda. Porque é irrelevante como é que você está sendo visto aí pelo Google. Exatamente. Olha só, aqui na home da Smile tem uma parte onde ele
ele fala dos principais tratamentos. Então, ele tem implantes dentários, halitose, Invisalign, clareamento dental. Ele tem a bichectomia. Ele tem todos os serviços que ele presta aqui. Mas nenhum desses está como H2 do site. Se a gente analisa... E deveria ser, porque é como você quer ser encontrado no Google. Claro. Aqui, por exemplo, se a gente analisar, o implante dentário está como H5 do site. E tá errado, e tá sob o H6, que é 0,1 ponto. Tem um 0,1 como H6 e o H5 está embaixo do H6. Porque aqui, ó, eles colocavam o 0,3, 0,4, então Nossa, tá muito errado isso aqui. A hierarquia é um design que não sabe o que tá fazendo, na verdade. O cara joga pro design fazer, o cara põe o site que é bonito, o dentista não entende, não tem que entender, porque ele tem que entender de dentista mesmo. Aí faz isso aí e não funciona. É muito pensado na experiência do usuário, no visual, no bonito. Só que o bonito também tem que funcionar, também tem que gerar resultado, também tem que ser bem reconhecido. E, novamente, também tem que chegar na segunda-feira de manhã e o time lá dele, a secretária, todo mundo, tem que ter pedido de orçamento para responder. E desse jeito não vai ter pedido de orçamento para responder. Aqui, um outro ponto que a gente pode encontrar de melhoria é o seguinte, olha só. Na home do site dele, tem o serviço. Eu até gostei muito daquele artigo, viu? Que você estava mostrando. Vou voltar nele. Na home do site dele, tem o serviço. Porém, essa página aqui é o primeiro ponto de conexão entre você e o seu potencial cliente. Então, se o seu potencial cliente já está procurando por bichectomia, ele quer entrar numa parte de ou saber como funciona, ou já falar com o especialista de uma vez para agendar uma consulta para ele. Então, esse textinho aqui, ele já pode ser mais otimizado, já explicando que é uma técnica que funciona de tal forma, você quer saber mais, fale com um dos nossos especialistas. Aqui está um corte do texto, e aí ele é incompleto. Mais finos e as maçãs do... Acabou. Então, não é um texto que é atrativo nem que fala muito para o usuário. O usuário tem que clicar em ver mais e aí ele é direcionado para um artigo do blog. Beleza. O artigo do blog, como é realizado, quais são os riscos... Eu vou te falar de verdade. Eu adorei esse artigo. Eu achei o artigo de extrema qualidade. Eu acho que quem produziu esse artigo está de extremo bom gosto, está de parabéns. Eu gostei das chamadas para ação no meio. O que eu consigo entender? Olha só. Que são outros artigos. O que eu consigo entender? Que ele tem uma equipe, talvez ele faz um bom marketing de conteúdo. A equipe que faz o marketing de conteúdo dele, ela não é ruim, ela é boa. Sim. Nossa, olha a diferença dessa. Nossa, como é que ela é nova? Eu tenho 36 anos, eu sempre vi ela velha. Eu nunca tinha visto ela nova. Você nunca viu ela nova? Não. Porque essa é Friends, que você gosta de Friends. Eu nunca assisti isso. Mas eu nunca tinha visto ela nova. Nossa, ela é bonita, né? Ela é maravilhosa, desde sempre. Ela foi casada com o Brad Pitt, muitos anos. Começou no Friends. Eles dois se conhecem, mas ele fez Friends também? Fez. O Brad Pitt? Ele apareceu no Friends. É mesmo? Sim. Aí conheceu ela lá? Aham. Aí, desculpa. Vamos continuar. Deixa rolar. Então é o seguinte, eu gostei do artigo, achei o artigo muito, muito bom. Eu acho que... Estruturalmente, estruturalmente é muito bom. Eu gostei, tira daí, só por favor, rapidão. Eu gostei que à direita tem os tratamentos Smiles, aonde que ele coloca tudo, fica fácil. Então, assim, a estrutura do site em si, a estrutura que eles escolheram é uma estrutura ok. Sim. Ele tem que fazer os ajustes de SEO para o site dele ficar top. Exatamente. O site dele, a forma que ele foi construída, de trazer... Por exemplo, tem muitos sites que a gente, quando vai criticar, pontuar aqui sobre pontos de melhoria, ele não traz as especialidades na home do site. A home é como se fosse um atalho para tudo que tem no site. Esse tem, só que é pouco otimizada, poderia ser melhor. E deixa eu só fazer um paralelo aqui também, antes de você mostrar. Gente, se vocês analisarem o nosso site também, vocês vão encontrar um tanto de coisa que poderia ser melhor nos nossos vídeos. Não tem nada que chegue à perfeição, mas o que a gente está tentando mostrar é que erros estruturais básicos que estão acontecendo, que não pode acontecer. Então, olha só, o artigo, ele está bem fundamentado, ele tem títulos em destaque, ele responde perguntas, que foi o que a gente falou lá no início, de
quais são os riscos, as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o assunto. Tem os antes e depois, que são importantes de se ter. Porém, quando a gente vai analisar o SEO, ainda tem erros. Por exemplo, não tem uma descrição, não tem o page title, só tem bichectomia, mas ok, não tem palavra-chave, não tem Por que a URL H1. deve estar em inglês? Service? Tá service, provavelmente é só a categoria, não foi configurada. A canônica dele também tá em inglês. E quando a gente vai analisar, ele não tem nenhum H1, o H2 é só bichectomia, que poderia ser o H1, e todos os e outros os H2. outros como H2. Então, aqui tem pontos estruturais de SEO também para serem otimizados para gerar resultado. Ok. Mas, por exemplo, essa parte aqui do banner para chamada para ação, que tem o telefone, o botão para o WhatsApp direto, isso aqui é um ponto de muito valor, inclusive, que a gente sempre orienta os sites a terem. Então, tem pontos muito bons e tem pontos estruturais que precisam de melhoria dentro desse site. Vamos dar uma olhada do São Paulo? Bora. Ó, eu já tenho uma DA, olha só, mostra lá, Vanessa, uma DA de 21. Então, o domínio, a autoridade da página e do domínio já está bem maior, olha só. Provavelmente já é um site mais antigo. Deixa eu ver se antigo. tem a data de produção do site aqui, só para a gente ter uma dimensão. Não tem. Também não tem. Mas provavelmente esse aqui já é um site um pouco mais antigo, por ter essa autoridade. Ele é um site que tem Benat Odontologia e Biossegurança nos atendimentos clínicos. Ele tem um banner que passa aqui, 81 anos de existência da clínica. Parece que passou de pai para filho, tá vendo? Parece que é até uma... Fica na Avenida Paulista, então... O cara estudou em Harvard. Colômbia, Toronto. Tá louco. Mostrou muita autoridade aí, né? Mostrou. Nosso tratamento. Peraí que... Tá, vamos analisar o... Vamos Nosso analisar... objetivo aqui é analisar SEO, né? Não vamos é analisar lá. A história da... Eu gostei de uma coisa, esse site pode falar o quê? Sabe o emergência ali? O emergência à direita ali, só que tá de azul, podia estar de vermelho. Chamar a atenção. Isso aqui vai direto pro WhatsApp. Mas podia ser de vermelho, né? Piscando, porque já que é emergência, tem que chamar a emergência. Atenção. Mas eu gostei dessa emergência, eu achei interessantíssimo. Porque eles atendem urgências e emergências, como, por exemplo, aquele que a gente viu no anúncio. Nesse caso aqui, vamos lá. Olha a diferença. Ele tem um page title, Benat Odontologia, Clínica Odontológica, Dentista Avenida Paulista. Esse aí já teve alguém de SEO que fez isso aí. Aí já vem a chamada, já tem a meta description bem otimizada, conheça a clínica, que é uma chamada para ação. O H1. Muito bom, clínica odontológica. Pois é, essa quebra aqui, ela pode atrapalhar o H1. Se fosse somente clínica odontológica, dentista Avenida Paulista, já melhor. Seria 100%, mas está bem otimizada. E de H2, só tem 2 H2, que é o Benat Odontologia. Podia ter os serviços todos aí, que né? Provavelmente, que são exatamente os títulos que estão no banner inicial. Esse Benat Odontologia 81 anos, por exemplo, não é relevante como H2. Quando a gente vem aqui, tem os tratamentos. Clareamento dental, implante dentário, odontologia preventiva, dente siso, são odontologia estética. Então, tem o nome dos serviços, porém, poderiam estar como H2 dentro do site. Odontologia... eu colocaria um pouco mais odontologia estética SP, viu? Eu ainda colocaria um SP ali no fundo. Em São Paulo, na Avenida, poderia ser melhor otimizado. Então, só finalizando aqui a home, teria como trazer otimizações SEO bem melhores aqui, ó. Na melhor localização de São Paulo. Se fosse, por exemplo, dentista em São Paulo, dentista na Avenida Paulista, trazer tudo isso como H2 dentro do site, seria relevante. Sabe uma coisa que eu posso dizer? Que é o seguinte, o outro site, o Smile, ele é um site que visualmente é melhor. A experiência do usuário funciona melhor. Mas esse é um site melhor trabalhado para SEO.
Sim, ele é melhor trabalhado para SEO, apesar de ainda ter pontos de melhoria. Muitos pontos de melhoria. Olha só, eu cliquei de novo no odontologia estética, só para a gente ter uma dimensão. Assim como o da Smile, ele trouxe para um artigo, tá? E aí ele tem aqui, ó, envia uma mensagem agora, ligue agora, já tem a chamada para ação. É menos chamativa do que o da Smile. O da Smile, nesse ponto aqui, dá mais destaque para falar com o especialista, mas o dele também tem essa chamada aqui. E quando a gente analisa o SEO, só para a gente ter isso em mãos, odontologia estética, importância do sorriso, odontologia, lente de contato, enfim. Ele tem uma otimização SEO bem pensada aqui. É muito, muito bom. Olha só, eu gostei do odontologia estética, lente de contato, facetas de porcelana. Quer ver? Joga no Ubersuggest faceta de porcelana, Vanessa. Só lembrando que esse Ubersuggest é uma ferramenta gratuita, então qualquer pessoa Olha pode só, acessar a qualquer momento. tem 18.100 buscas por faceta de porcelana. O custo por clique é R$ 3,34. O SEO é fácil de ranquear. Ó, desce, vamos ver quem tá ranqueando em facetas de porcelana. Primeiro, ó, vamos, ó. A Colgate tá ranqueando em primeiro lugar, com 15 mil visitantes. E a Rouva Villa, entra nesse site, por favor, Vanessa, clica aí. Tá com 4.000 buscas, só clicar. Aí. Vamos ver esse site. Esse site aqui recebe 4.000 buscas, essa palavra-chave, só nesse artigo, ó. Não tem Não tá seguro. Não tá seguro o site. Mas olha só, esse artigo aqui, só esse artigo recebe 4.000 buscas. Vamos fazer um visitas. cálculo? Vamos fazer um cálculo, Vanessa? Bora, deixa eu abrir a calculadora aqui. Abre a calculadora aí, boa. Olha só. Vocês estão me acompanhando aí, meus editores? Olha só que legal. Se a gente. Abre a calculadora aí? Abri. É porque não tá dando pra ver daqui. Beleza. Entra no Ubersuggest lá e vê quanto que é essa palavra-chave. Lá em cima. R$ 3,34. 3,34. Vezes quanto que ele recebe de tráfego nessa palavra-chave aqui? Isso. 4.022 vezes 4.022. Olha só, 4.022. Ele recebe, olha só, sente a pegada. R$ 13.433,48 que ele economiza por mês, porque ele ranqueou esse artigo na primeira posição do Google. Então, nós estamos falando de um artigo do blog do cara que deve entregar para ele de 4 mil, pelo menos 40 pedidos de orçamento ali pronto para fechar por mês. Sim. Onde ele gastaria 13 mil, mas não gasta nada porque está ranqueado na primeira posição do Google. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala de SEO e marketing de conteúdo. É um cliente que... Um cliente não, ele não é nosso cliente. Deixa eu consertar aqui. É uma empresa que está economizando R$ 13.433,48 porque está ranqueado na primeira página do Google. E aí esse valor ele pode investir em outras palavras-chave que vão demandar o tempo para poder ranquear. Então, essa otimização SEO ela é fundamental justamente para você criar autoridade, para você trazer acesso, para você aumentar a relevância e autoridade do domínio do seu site, para você economizar e trazer lead cada vez mais relevante para dentro da sua empresa. Porque quem pesquisa por faceta de porcelana, ele não está pesquisando, não é um estudante pesquisando o que é. Não é alguém que só está querendo ter curiosidade do que é. Geralmente é alguém que já... Por exemplo, esse conteúdo, o que são e qual o preço. Quem pesquisa por qual o preço de uma faceta de porcelana já quer contratar. Já está só fazendo comparativo de preço. Exatamente. Então, ele já o que parcelar traz no um cartão para ele mais relevante. vezes, ele fecha. Então, pessoal, Vanessa, eu acho que com isso a gente pode encerrar esse vídeo assim. O que você acha? Também acho. A gente só dar um overview aqui para todo mundo de... Quando você for fazer a sua pesquisa por palavra-chave, por público, ou como que você vai trabalhar o seu conteúdo, primeiro, analisa concorrente, analisa quem está aparecendo no Google na sua frente. Então, não faz uma pesquisa somente geral, por exemplo, como a gente fez, clínica odontológica. Pesquisa dentro da sua região de atuação. Clínicas odontológicas em Belo Horizonte, no bairro tal, na região tal. Faz essa pesquisa, identifica quem são as empresas que estão à sua frente.
analisa por que elas estão à frente, porque muitas vezes algumas dessas empresas elas aparecem porque não tem uma concorrente à altura. Então, não tem alguém fazendo uma otimização SEO muito bem feita. Então, o Google pega o que tem o médio feito e apresenta como resultado de busca. Então, aí você identifica excelentes oportunidades para você ranquear também. Isso. E depois disso, você vai utilizar ferramentas como o Ubersuggest, que foi a ferramenta que a gente apresentou aqui, Google Planner, para te dar opções de palavra-chave, que você pode investir em tráfego pago, em tráfego orgânico ou em produção de conteúdo para você conseguir se posicionar nas primeiras posições. Vanessa, show de bola. Então, para finalizar, vou deixar aqui um recado. Você viu ali, a gente apresentou alguns sites, algumas pesquisas. Vocês puderam notar ali na tela que existem diversas oportunidades para clínicas odontológicas. Se você é dentista, é empresário do ramo da saúde, principalmente de clínicas odontológicas, e você quer fazer o seu site aparecer para que você consiga ranquear melhor, para que você consiga vender mais, a Cenal, ela é especializada nisso e a gente tem um foco muito grande na área de saúde, com vasta experiência na área de saúde. A gente demonstrou aqui alguns exemplos num vídeo aqui de 1 hora no podcast que é básico, mas que se a gente for aprofundar em estratégias de anúncio e tudo, a gente poderia ficar aqui durante horas. Então, se você quer ter as suas estratégias bem direcionadas e desenhadas por nós, entre em contato com a gente, vai ter um formulário aqui embaixo. Gostaria de dizer que essas empresas aqui, apesar da gente ter criticado algumas questões ali do site, a gente faz isso com várias empresas e isso não é nada pessoal com uma empresa ou outra. É só que você pode ver que o tanto de ponto de melhoria que essas empresas têm. E o resultado final, um recado final, se você quiser gravar seu podcast aqui em Belo Horizonte, quiser gravar aqui no nosso estúdio está de portas abertas para você. Vanessa, muito obrigado mais uma vez por esse conteúdo, eu acho que foi excelente. Eu também acho, espero que tenha agregado muito para os nossos ouvintes. E deixa um comentário aqui embaixo de outros conteúdos, outros segmentos que vocês querem que a gente analise, do que vocês querem que a gente bata um papo aqui dentro do nosso podcast. E como lembrete padrão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações, acessar nossas redes sociais, que a gente está sempre postando novidades lá também. E se você quiser realmente fazer a sua empresa crescer, é só falar com os nossos especialistas que a gente tem expertise nisso. Legal. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo conteúdo.